Meus amados amigos, meus amados irmãos, eu queria convidar você para nós meditarmos um pouco aqui na palavra do Senhor. Eu quero ler um texto da Bíblia, aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 10, o versículo 7 e o versículo 9, que disse assim a palavra de Deus. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. O versículo 9 ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Meus amados, nós estamos aqui diante de um texto sagrado da Bíblia, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nesse texto, ele se identifica como uma porta, como a porta das ovelhas e como a porta da salvação. Aí você me pergunta, mas por que, irmão Moisés, Jesus disse que ele é a porta das ovelhas? Eu lhe respondo, veja só, porque são características dos ensinamentos deste Evangelho de São João, são características do Evangelho ou dos ensinamentos desse Evangelho, do Evangelho de São João, que Jesus se identifica com os bens que ele dá e oferece ao ser humano. Veja só, Jesus dá, ele se identifica com os bens que ele dá e oferece a todos os seres humanos. Aí você me pergunta, como assim, irmão Moisés? Eu te respondo, veja só, aqui no Evangelho de João, no capítulo 6 de João, e o versículo 35, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele se identifica como o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. Veja só, todo mundo precisa do pão. Todo mundo precisa do pão para se alimentar. Mas Jesus Cristo, ele tem um pão que é muito melhor do que o pão cotidiano que nós comemos todos os dias. Jesus mesmo, ele disse ao diabo, quando o diabo o tentou, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou o texto sagrado que Moisés falou lá em Deuteronômio, Nós vemos também aqui no Evangelho de João, no capítulo 9 e o versículo 5, que o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta, ele se identifica como a luz do mundo. Todo mundo precisa da luz para enxergar melhor, para ver as coisas boas que Deus criou no mundo. Todo mundo precisa da luz. Quando escurece, temos que acender a luz elétrica para que possa iluminar a nossa casa, para ter iluminação nas ruas. Todo mundo precisa da luz. Mas Jesus é a maior e a melhor luz que existe no mundo. Porque Jesus se identificando como a luz, ou Jesus como a luz, ele nos guia, até mesmo quando nós estamos atravessando momento de escuridão, momento de treva, ele nos guia e ilumina o caminho pelo qual nós devemos andar ou devemos seguir. Aqui Jesus, no texto sagrado que eu li aqui, Jesus se identifica como uma porta. Meus amados, para nós termos acesso a qualquer lugar, nós temos que passar por uma porta. Por exemplo, para você entrar dentro da sua casa, você tem que entrar, passar pela porta. Já pensou se a casa não tivesse porta? Ninguém poderia entrar nela. Para você entrar num banco, você tem que passar pela porta, tem que entrar pela porta.
Se você necessita ir a algum supermercado, hospital, você tem que passar pela porta. Para você ter acesso às coisas que tem dentro de um supermercado, você tem que passar pela porta. Você tem que entrar pela porta. Porque se não existisse porta, ninguém poderia adentrar aos estabelecimentos para ver o que é que tem dentro, para entender as coisas que estão lá dentro. E aqui, Jesus Cristo, ele se identifica como a porta. Ele estava ensinando no templo, ali aos discípulos e às pessoas que se aglomeravam ali para ouvir os seus ensinamentos. Aí Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Mas por que, você pode me perguntar? Porque Jesus, ele é o sumo pastor. Ele é o sumo pastor que cuida muito bem das suas ovelhas. Davi, reconhecendo isso, Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Jesus Cristo, como pastor, ele nos guia pelos melhores lugares da vida. Ele proporciona as melhores coisas que nós precisamos. E aqui no versículo 9, Jesus se identifica como a porta da salvação. Ele é o único pastor que nos conduz ao aprisco seguro, que nos conduz ao aprisco eterno. Ele disse aqui no versículo 9, Jesus Cristo disse o seguinte: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus Cristo é a única porta, meus amados, de acesso a Deus. Jesus Cristo é a única porta de acesso a Deus, ou seja, ele é a porta pessoal. Aí você me pergunta: como, irmão Moisés? Eu te respondo. Ele mesmo disse, e João escreveu no seu evangelho, no capítulo 14 e o versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus aqui, meus amados irmãos, senhoras e senhores, ele se identifica como o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele, como a porta pessoal, ele nos conduz ao verdadeiro caminho, o único caminho que nos conduz a Deus. A verdade, que nós é através da verdade, que é ele próprio, Jesus, ele é a verdade, e nele, como a verdade, nós podemos conhecer os seus planos, os seus projetos, nós passamos a conhecer todos os benefícios que ele proporciona para cada um de nós, para todo aquele que crê nele e o aceita como seu Salvador. Veja que ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta da vida. Ele é o único que pode nos dar vida. Ele disse lá, ainda aqui no Evangelho de João, no capítulo 11 e o versículo 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim, nunca morrerá. Veja, Jesus, ele é a porta da vida. E se nós entrarmos por essa porta, nós teremos vida, nós teremos o conhecimento total da verdade e o caminho que nos guiará até os braços do Senhor nosso Deus. Jesus Cristo também, no Evangelho de João, ele se identifica como a única porta, como a única porta. Existem muitas e muitas portas em muitos lugares. Existem multidões de portas. Mas Jesus é a única porta pela qual o homem precisa entrar. Ele é a única porta que o homem precisa entrar para ter o perdão dos seus pecados,
para ter a salvação da sua alma. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 12, Pedro, diante do Sinédrio, quando esses estavam, os membros do Sinédrio, queriam impedi-los de falar no nome de Jesus, então Pedro disse, olha, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você pode até me perguntar e dizer, mas como, irmão Moisés? Lá, ainda no Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 16, Jesus Cristo disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, meus amados, que Jesus aqui, ele apresenta-se, ele se identifica como a porta universal, ou seja, a porta que todas as pessoas do mundo, todos os seres humanos do mundo, têm o privilégio de entrar por essa porta, independente da cor, independente da raça, independentemente da etnia, independentemente do grau de instrução ou da posição social do homem. Se o homem acredita que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo e ele quer ter a salvação da sua alma, então ele tem o privilégio, ele pode entrar por essa porta universal, porque essa porta foi aberta para que todos os seres humanos do mundo ele possam entrar por ela para encontrar o perdão, a salvação da sua alma. Jesus Cristo, ele é a porta universal. Ele é a porta, e esta porta ainda hoje está aberta. Essa porta está aberta, meus irmãos, essa porta está aberta para todos os homens, e Jesus está de braços abertos, não mais crucificado naquela cruz, mas ele está com braços abertos, esperando, te convidando para te abraçar, dar um abraço do perdão, um abraço da salvação. Veja o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11 e o versículo 28. Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vejam, Jesus está convidando o homem a adentrar a essa porta, a entrar por essa porta, a passar por essa porta, porque essa é a única porta que proporciona tudo aquilo que nós precisamos. Essa porta proporciona toda a nossa suficiência, ele supre todas as nossas necessidades. Se você entrar por essa porta hoje, você obterá o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma. Você terá o privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida, para que quando for no dia do julgamento, do juízo final, você possa estar com o seu nome escrito junto a todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador pessoal, para entrar no gozo do Senhor e viver com o Senhor para sempre e eternamente, livre de toda a condenação, pois está escrito no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 1, Paulo disse, portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você entra por essa porta hoje, você vai encontrar tudo aquilo que o Senhor proporcionou para cada um dos seus filhos, daqueles que o aceitam como Salvador da sua alma. Se você entrar por essa porta universal que ainda está aberta,
você vai encontrar descanso para a sua alma, porque Jesus Cristo disse: e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória ao nome de Jesus. Jesus, ele proporciona para todos aqueles que entram por ele, ele proporciona a vida e vida com abundância. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus tem abundância de vida para dar a cada um de nós. Basta que nós entremos por essa porta, acreditemos nos seus ensinamentos, acreditemos no seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário e entremos por essa porta, porque ele proporcionará todas as coisas boas para nós, para que possamos estar felizes diante da sua santa e adorável presença. Jesus Cristo também, meus amados, ele é a porta viva. Mas por que, irmão Moisés, Jesus é a porta viva? Eu nunca vi uma porta viva, mas Jesus é a porta viva. Você pode nunca ter visto uma porta viva, mas Jesus Cristo é a porta viva. Como assim, irmão Moisés? Veja o que João escreveu. No capítulo 1 e o versículo 4, ele disse: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a vida. Jesus é a porta viva, porque ele é a vida. É como eu já falei aqui, o que João escreveu, o que Jesus proferiu diante dos ouvidos de Marta e Maria e de todos os seus discípulos e os judeus que estavam ali, chorando por causa da morte de Lázaro. Jesus Cristo disse a Marta: Marta, não te hei dito que se tu creres verás a glória de Deus? Depois ela disse: Senhor, eu sei que o meu irmão ressuscitará na ressurreição do último dia. Aí Jesus Cristo chegou para ela e disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo é a vida, por isso que ele é a porta viva, a porta que conduz aos mananciais de águas, a porta que nos guia pelos pastos verdejantes da vida, a porta que nos ensina o caminho da verdade, o caminho da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida, ele é a luz dos homens. Se não existisse luz, não existia vida. Jesus é a vida, ele é a verdade e a vida. E se você nesta manhã entrar por essa porta, ele vai mudar a história da sua vida. Quem sabe você está vivendo um período de trevas. Todas as portas que você já adentraram nunca te trouxeram nenhum tipo de benefício. Quem sabe você, para alegrar a sua alma que está entristecida, sedenta pela palavra de Deus, sedenta pelo Senhor Jesus Cristo, você entrou pela porta do alcoolismo. Você entrou pela porta do alcoolismo e na porta do alcoolismo você não encontrou a vida, você encontrou decepção, você encontrou dores, porque quando o homem se embriaga naquele momento, ele pode encontrar satisfação ou um tipo de alegria, mas quando o efeito do álcool passa, aí vem a vergonha, aí vem as dores, aí vem o corpo totalmente machucado, porque o álcool denigre o organismo do ser humano, e isso causa dores de cabeça, diarreia, causa vários problemas na vida do homem. Essa porta do alcoolismo não vai te trazer satisfação, não vai te trazer vida, nem vai te trazer perdão, nem salvação, porque essa porta, a única coisa que ela pode fazer com o ser humano é matar, porque o álcool mata. Quem sabe você entrou
pela porta das drogas. A porta das drogas também só tem duas coisas para te oferecer. Se você entrar por ela, é a cadeia e a morte. Quando o homem é pego usando drogas, praticando esse tipo de coisa que denigre a sua imagem, a única coisa que ele pode encontrar quando ele entra por essa porta é a vergonha, é ser preso, muitas das vezes espancado, muitas das vezes desprezado, e quando resiste, muitas das vezes morre, parte para a eternidade sem Cristo. Quem sabe você entrou pela porta da prostituição e do adultério, mas nessa porta aí também você não vai encontrar vida, você não vai encontrar salvação, você não vai encontrar alegria, você não vai encontrar perdão. Mas por que, irmão Moisés? Porque o adultério, a prostituição vai te trazer problemas familiares, vai te trazer problemas de ordem moral, vai te trazer problema na tua saúde, porque nesses lugares por onde o homem passa, praticando essas coisas, ele encontra muitas decepções e problemas para o seu próprio corpo. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Quando o homem entra por essas portas, ele vai dar de cara com a morte. Mas por quê, irmão Moisés? Porque está praticando o pecado, e o salário do pecado é a morte. Mas nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo te convida para você entrar por Ele. Ele é a porta das ovelhas, Ele não é a porta dos bodes, Ele não é a porta das cabras, porque são animais que dão marrada, qualquer coisa fica bravos, qualquer coisa fica querendo pegar as pessoas, mas a ovelha é mansa. Todos aqueles que entram pela porta, que é Jesus, ele torna-se manso, porque Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus é o pastor de ovelha. Ovelhas não dão tanto trabalho como as cabras e os bodes, mas Jesus, ele quer transformar muitas cabras e bodes em ovelha. Se você, meu amado amigo, está vivendo uma vida de tristezas e amargura, se você está sentindo um peso terrível sobre os seus ombros, Jesus Cristo, ele quer te livrar desse fardo. Entra por essa porta, porque você vai achar descanso. Jesus Cristo disse: quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Vejam, meus queridos irmãos, que pasto aqui dentro desse texto sagrado é símbolo das coisas boas que Deus proporciona para cada um de nós. Pastagem aqui fala de toda a suficiência que Deus proporciona para a vida do homem. Ele proporciona a saúde, Ele não deixa faltar o pão, Ele não deixa faltar a alegria, Ele não deixa faltar a esperança. Mas por que, irmão Moisés? Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo 1, Paulo disse que Jesus Cristo é a nossa esperança. Glória ao nome de Jesus. E se Jesus é a minha esperança, por que no momento em que eu estiver passando pela dificuldade, eu vou arrancar os meus cabelos? Não existe possibilidade para tal coisa. Se eu tenho Jesus como a minha esperança, então eu acredito que os dias difíceis, os momentos difíceis, Ele proporcionará coisas boas para a minha vida, para a nossa vida, porque Jesus não atrasa, Jesus não adianta, mas Ele chega no tempo certo, na hora certa, para proporcionar tudo aquilo que nós precisamos. Jesus, como a porta da esperança,
Ele traz conforto, Ele traz consolo, Ele traz paz e Ele traz alegria. Jesus Cristo quer ser a esperança da tua vida, Ele quer ser a vida da tua vida, Ele quer ser o perdão da tua vida, porque Jesus é a porta do perdão. Mas como, irmão Moisés, eu te respondo, está escrito no Salmo 103, e o versículo 3, se não me falha a memória, ele disse a ele, o salmista disse a ele, que perdoa todas as tuas iniquidades. Iniquidade é pecado consciente. Ele é a esperança do perdão para a tua alma, ele é a esperança da cura para a tua vida, meu querido irmão. Mas por que, irmão Moisés, o salmista disse na parte B do Salmo 103 e o versículo 3, ele disse, é ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Jesus que tem a cura, é Jesus que tem a paz, porque Ele também é a paz. Paulo, escrevendo na sua carta, na epístola aos Efésios, Paulo disse que Jesus Cristo é a nossa paz. Capítulo 2 e o versículo 14, a parte A do versículo, Paulo disse que Jesus é a nossa paz. São três coisas que mais o homem necessita nessa vida. Jesus é a porta para todos os benefícios da nossa alma, mas também, queridos irmãos, Ele é a porta que proporciona três coisas importantíssimas na vida do homem, que é a salvação da sua alma. Ele disse, aquele que entra por mim, salva-se-á. Pedro, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e o versículo 12, Pedro disse que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo é quem pode salvar o homem, e todo homem nessa terra, ele precisa da salvação, ele precisa da libertação dos seus pecados, porque se um homem morrer no pecado, ele vai perecer, ele vai perder todos os seus privilégios da salvação, ele vai ser condenado no grande dia do juízo final. Mas se o homem ele aceita Cristo como seu Salvador, ele recebe o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma, o privilégio de ter o seu nome escrito no cartório do céu. Glória ao nome de Jesus. Ter o privilégio de ter a presença do Senhor todos os dias da sua vida, controlando os seus caminhos, controlando a sua mente. Quando o homem ele entende o que é a salvação, o que é o perdão dos pecados, ele jamais procurará pecar, ele jamais procurará a denegrir a salvação que é tão preciosa, que custou sangue lá na cruz do Calvário. Ele jamais procurará trazer tristeza ou violar essa salvação tão importante. A segunda coisa que o homem precisa na sua vida é a cura. Todo homem precisa da cura, tanto a cura da alma, tanto a cura para as feridas da alma, como também a cura para o seu corpo. Jesus é a cura, Jesus é a cura do corpo, ele cura o corpo e ele também cura as feridas da alma. Quantas pessoas hoje têm a sua alma amargurada porque ela foi ferida na sua alma? Quem sabe por causa de um desprezo, quem sabe por causa de uma palavra maldita, quem sabe por uma humilhação sofrida ou por um desprezo. Ela tem a sua alma amargurada, a sua alma está ferida. Mas quando a pessoa entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus cura a ferida da alma. Ele derrama um bálsamo totalmente especial, que é a presença do seu Espírito Santo, que é a presença do perdão, e limpa sara toda aquela ferida
ferida, e o homem e a mulher passam a ter uma novidade de vida, uma vida de paz, uma vida de alegria. Um sorriso aparece no seu rosto, porque a palavra de Deus disse, Salomão disse que um coração alegre aformoseia o rosto. Glória ao nome de Jesus. Quando o homem e a mulher está com a sua alma curada, o seu rosto reflete aquilo que está dentro do seu coração. Se o homem tem tristeza, o seu rosto é triste, mas se ele tem alegria na alma, o seu rosto aformoseia. Pois Salomão foi muito privilegiado em escrever essa palavra, dizendo que um coração alegre aformoseia o rosto. O homem precisa da cura para a sua alma e precisa da cura para o seu corpo. Quantas e quantas pessoas estão doentes, com seus corpos abalados, sofrendo? Quantos remédios já tomaram, quantos medicamentos os médicos já passaram, e muitas pessoas ainda continuam doentes. Por quê, irmão Moisés? Porque ainda não procuraram entrar por essa porta chamada Jesus. Está escrito lá em Isaías 53 que ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, ele levou sobre ele. Está escrito no capítulo 53 de Isaías. Você pode ver, se você entrar por Jesus Cristo hoje, ele vai sarar as feridas da sua alma e curar a enfermidade do seu corpo, porque é ele quem cura todas as nossas enfermidades. E uma terceira porta que eu acho que deve ter muita importância na vida do ser humano é a paz. O homem sem paz, ele não tem alegria. O homem sem paz, ele não tem felicidade. O homem que não tem paz, ele não tem tantos objetivos, eles não têm sonho. O homem e a mulher que não tem paz, ele não tem sonho. Mas quando ele encontra com Cristo, Jesus Cristo coloca a paz dentro do seu coração, porque Jesus é a própria paz. Paulo, escrevendo aos Efésios, Paulo disse que Jesus Cristo é a nossa paz. Glória ao nome de Jesus. Paulo, escrevendo no capítulo 5 de Romanos, Paulo disse que Deus é a nossa paz. Ele disse, sendo, pois, justificados pela fé, temos comunhão com Deus, temos comunhão uns com os outros. Glória ao nome de Jesus. Eu vou ler aqui rapidinho para nós encerrarmos essa palavra. Paulo disse no capítulo 5 de Romanos, uma palavra gloriosa da parte de Deus aqui para nós. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, capítulo 5, versículo 1. Paulo disse, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. E lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo disse que Deus é a nossa paz. A paz de Deus, a paz do Senhor. Pode ler aí em Filipenses capítulo 4 e o versículo 7. O apóstolo Paulo disse que Deus, o nosso Deus, é a nossa paz. Capítulo 7 ele disse, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, e essa paz nós só podemos tê-la dentro de nós quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus é a paz. Ele disse lá em João capítulo 14, versículo 27, ele disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe e nem se atemorize. Quem tem Jesus Cristo tem paz. Quem tem Jesus Cristo tem alegria. Hoje nós vemos uma multidão de pessoas que não tem mais paz da sua vida. Nós vemos uma multidão de pessoas que não tem mais paz da sua vida, não tem paz. O mundo precisa de paz, e a paz não é encontrada nos tratados, a paz não é encontrada, meus senhores, nos documentos. A paz não é encontrada, não se encontra paz em tratados entre estados.
entre a diplomacia mundial. Não, a paz o homem só encontra no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho paz porque eu tenho Jesus na minha vida. Ele é o príncipe da paz, Ele é a paz da minha alma, e Ele quer proporcionar paz. A paz aqui que Jesus proporciona não é somente a ausência de conflito, não é somente a ausência de conflito, queridos irmãos, mas a paz que Jesus proporciona para nós é uma paz eterna, é uma paz que nos faz descansar no meio da tribulação, no meio da luta, no meio dos maremotos da vida, no meio das preocupações. A paz que Jesus proporciona para nós é uma paz singular, é uma paz, meus amados, que não tem comparação. Se você entrar por essa porta hoje, Jesus vai mudar a história da tua vida. Ele vai transformar os seus pensamentos, Ele vai curar a ferida da sua alma, Ele vai curar a ferida do seu corpo, Ele vai perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida, e Ele vai proporcionar a maior e melhor esperança que ninguém pode proporcionar. Ele vai proporcionar para a tua alma, e você vai viver uma vida nova, como Paulo disse lá em Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus vai proporcionar coisas novas para a sua vida, e entre por essa porta hoje enquanto ela está aberta. Vai chegar o dia que essa porta se fechará, e ninguém vai ter possibilidade de abri-la mais. Essa porta vai se fechar. Nós estamos vivendo os tempos que antecedem o fechamento dessa porta. Nós estamos vivendo os dias que antecedem o fechamento dessa porta. Por quê, irmão Moisés? Porque Jesus está voltando. Jesus a qualquer momento Ele voltará para nos buscar, para nos levar para o céu. Entre por essa porta hoje. O mundo está em crise. O mundo inteiro está em crise. Fenômenos naturais na natureza têm acontecido. Coisas estarrecedoras têm acontecido diante dos nossos olhos. São sinais visíveis da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar hoje para você entrar por essa porta. Aonde você estiver, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Peça perdão para Ele. Ele vai lhe perdoar aonde você estiver. E venha congregar conosco na igreja. Nós congregamos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na nossa cidade. Ali de frente, ali na rua da delegacia, ali de frente os cartórios. Você entrega a sua vida hoje, aí onde você está. E se você está em qualquer parte do mundo assistindo essa mensagem, eu quero dizer para você, vá numa igreja que seja compromissada com a palavra, que pregue a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. E qual é o Evangelho de Jesus Cristo, irmão Moisés? Que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele vai voltar. Veja, esse aqui é o Evangelho, são notícias novas. Eu não estou aqui, meus amados irmãos, oferecendo a você uma fazenda, dizendo que Deus vai te dar uma fazenda, vai te dar carro, vai te dar riquezas. Não, Senhor, nada disso, porque a Bíblia não me dá respaldo para isso. Mas a palavra de Deus me dá respaldo para dizer a você, se você aceitar a Jesus, você vai receber a maior riqueza da tua vida. Aí você me pergunta, qual é a maior riqueza que eu receberei se eu entrar por essa porta chamada Jesus? Eu te respondo, o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Essa é a maior riqueza que Jesus proporcionou para nós aqui na sua palavra. Está escrito, desde o começo de Gênesis até Apocalipse, Jesus está proporcionando salvação, perdão, libertação, curas para a nossa vida e uma vida de prazer e gozo. Sabe aonde? Lá no céu, porque aqui é só sofrimento. Há muitas pessoas que pregam muita riqueza. Deus vai te dar casa, vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai não. As coisas só vêm para nós quando nós obedecemos a Deus. E a maior riqueza que Ele manda
que Ele tem para nos dar, a maior riqueza que Deus nos dá é a salvação. E é tão provável isso que lá em Apocalipse, Ele disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Entre por essa porta, aceite a Jesus Cristo como seu único e salvador pessoal, para que você possa ter vida e vida com abundância. Aonde você estiver, peça perdão a Jesus de coração. Entregue a sua vida a Ele. E Ele vai fazer muitas coisas boas pela sua vida. O salmista disse no Salmo 37, versículo 5, se não me falha a memória: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus te abençoe em nome de Jesus, e que a paz do Senhor possa inundar a tua alma hoje e para todo sempre. E que você acredite no Senhor, que as enfermidades do seu corpo Ele vai curar, a ferida da sua alma Ele vai curar, e vai proporcionar a maior de todas as esperanças para a sua vida, como tem proporcionado para a minha vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.